Pra mim, Santos é sobre equilíbrio. É sobre ter a oportunidade de morar numa cidade grande e, ao mesmo tempo, priorizar viver. Literalmente, pra mim, é paz. Eu me conecto aqui, quando eu tô aqui, eu sinto que eu tô seguro, né? Família pode ser a palavra. Minha vida tá aqui, exatamente isso. Eu e o Vitor somos primos, o Gui e o Pedro eles eram são amigos de infância. A gente tinha uma banda, eu e o Vitor, o Pedro e o Gui tinham outra. A gente se conheceu meio no colégio e ao mesmo tempo no próprio circuito da Noite Santista de tocar e fazer show e etc. E aí em 2011, 2 integrantes da minha banda do Vitor saíram. A gente convidou, primeiro saiu um, né? A gente convidou o Pedro, que a banda deles tinha acabado. Aí logo em seguida saiu o segundo membro e entrou o Gui. E muito louco porque a gente sempre se encontrava em rolê, em show e tal. E, sei lá, a gente nem poderia imaginar que talvez a gente estivesse fazendo uma banda junto alguns anos depois, assim. Eu lembro o meu primeiro ensaio, quando eu entrei na banda, quando eles me chamaram, a gente fazia um esquema que eu tocava guitarra e baixo, então a gente meio que trocava, era uma loucura, né? A gente tava meio que se encontrando como banda, né? Entendendo como que ia ser. E, cara, acho que foi lá em 2011 mesmo, que foi no final de 2011 que eu entrei, que ali a gente começou a ver que as coisas eram para ser levadas a sério. E aí, tipo, a viradinha de chave foi quando a gente começou a levar isso como uma rotina mesmo, né? De trabalho, assim, de fato. A gente sempre se encontrava no estúdio para ensaiar e tudo. E aí gravou EP, gravou disco. E aí viu as coisas acontecerem, né? Tipo, os primeiros shows... A gente é tudo nascido e criado em Santos, né? Então, essa relação com o Santos é muito viva na história da banda, né? Foi aqui, literalmente, onde tudo começou, lá no estúdio. O estúdio no Gonzaga era como se fosse o nosso QG, assim. Quando a gente tava ensaiando, a gente tava lá ouvindo música. Quando a gente não tava ouvindo música, a gente tava fazendo churrasco. A gente tava sempre por ali, orbitando o estúdio. Foi assim que a gente foi conseguindo as referências musicais, os estilos, trocando bandas, trocando artistas. Se não houver talvez uma referência específica, eu acho que o clima da cidade é uma coisa muito importante pra gente, assim. Eu sinto que quando a gente começou a tocar um pouco fora da cidade, começamos a tocar em São Paulo, outros lugares, a gente via como outros lugares tinham um contexto completamente distinto e como o ritmo da cidade influencia nas suas escolhas, no seu humor, ou nas coisas que você gosta de fazer quando você não tá tocando. Então aqui, por exemplo, a gente tinha um estilo de vida em Santos que temos até hoje. A gente ia de bicicleta pro estúdio, né, e tal. Andava de bicicleta, depois passava na praia, tomava uma água de coco depois do ensaio, aí ia pra casa de um que era muito longe, a quase 5 minutos de distância. Aí ia pra casa de outro que era mais longe ainda, era 7 minutos de distância. E aí agora um pouco mais velho eu vejo como essa facilidade, como a dimensão da cidade super contribuiu pra vibe, pra energia que a gente tinha, pras coisas que a gente gostava de fazer. Cara, eu tô morando há 4 anos em São Paulo e eu vivo muito isso hoje, né? Quando eu morava aqui eu não parava pra pensar a respeito disso, mas vivendo em São Paulo há 4 anos, quando eu venho pra cá, pra mim é muito notável a diferença, mesmo estando muito perto de São Paulo, mas é muito notável a diferença de estilo de vida mesmo, né? De você ter um ponto referencial que é a praia, por exemplo. Eu não gosto de frequentar a praia, só que ter uma praia na cidade pra mim é essencial, assim, um ponto de referência aqui em São Paulo eu não tenho, sabe? E na época que a gente começou e durante muitos anos, mesmo talvez a gente não notando e não sabendo diretamente disso, era evidente que esse clima favorecia muita coisa pra gente construir o que a gente construiu. Lifestyle mesmo, né? O estilo de vida que a gente levava aqui em Santos contribuiu muito, né? Facilitou. A gente mora onde a galera tira férias. Esse é o ponto. É o clima da cidade. E essa cena também de um monte de banda que existe há muito tempo aqui, né? Tipo, a gente tem bandas muito do hardcore, do punk, que é da antiga, que é referência pra gente também. O próprio Charlie Brown, né? Obviamente, não tem como desprender. Mas toda a cena, até de bandas atuais hoje, de uma molecada que toca com a gente, Balta e tudo. Na Vila Belmiro era meu Santos Futebol Clube, é tudo pra mim, mas um ambiente que eu me sinto muito tranquilo, assim, que eu gosto de levar muito minha filha pra brincar, ela tem 4 aninhos, ela não quebra-mar, a gente fica lá naquelas pedras, ela ama, né? Ela às vezes nem quer brincar, quer ir na pedra ficar olhando a natureza, né? A ilha, o mar, né? Essa conexão com a praia, com a natureza é muito importante, assim, pra mim e pra minha família, assim, também. Eu acho que tem um show, né, que, assim, acho que é muito marcante pra gente como banda, mas, assim, também como pra nossa carreira, aqui em Santos em específico, que é um show até que marca a nossa família e tudo, que foi na tenda da praia, na época, naquelas tendas de verão que tinha em janeiro e tal.
E foi um dos primeiros shows que a gente fez aqui em Santos, que foi gratuito, né? E também era no começo da banda, relativamente. E foi toda a nossa família, assim. Então, esse show pra gente, como profissão músico, né? Eu acho que validou pra nossa família o que a gente tava fazendo, sabe? Porque eles não faziam ideia que a gente tinha público que acompanhava e gostava da banda. Aí eles vieram pro show e viu, sei lá, 1000 pessoas cantando, assim, sabe? A gente vinha já tocando e, pô, levando o nosso público, mas quando a gente entendeu que Santos tinha um poder muito forte ali naquela época pra gente, que começou a entrar muita gente dentro daquela tenda, 3 horas da tarde, num domingo, sol torando, a gente falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu acho que nem a prefeitura esperava por essa, hein? Com certeza. Aí quando a gente começou a tocar os primeiros acordes ali e aquilo veio abaixo, as famílias começaram a olhar e falar, pô, pode crer, acho que isso aqui é o que eles realmente vão fazer pro resto da vida. Eu lembro assim de virar pro lado e o nosso fotógrafo, Fabrício, tava chorando. A gente tava chorando. Foi uma das primeiras experiências que a gente teve assim, da galera cantar junto, cantar todas as músicas. A gente já tinha feito show, já tinha passeado um pouquinho, mas nunca tinha se impactado dessa maneira, assim, com a resposta do público e tal. Eu acho que Santos tem um lance que é a geografia, né? Não tem muito mais para onde se expandir, então é notável a gente ver o aumento vertical de Santos, né? Quando a gente começou a tocar, com certeza tinham muito menos prédios do que tem hoje e tal, mas eu acho que a cidade ainda consegue preservar esse ar de ser uma cidade praiana, né? É uma cidade com uma infraestrutura de uma capital, cara. Uma cidade que tudo funciona muito bem, os prédios funcionam bem, o transporte funciona bem, as ruas são asfaltadas, né? É uma cidade que ela é bem relax, assim, até no fim das contas, pro tanto de informação que tem, assim. Eu acho que a cidade, ela crescendo cada vez mais e acho que não só nesse sentido de, pô, vários prédios, mas tudo sendo reformado, tudo estando de uma forma muito bonita e boa para receber a galera sem perder a essência de que, pô, somos uma cidade praiana, temos os shoppings aqui, mas a orla da praia também é um lugar muito bom para você poder curtir. Eu acho que é a maior orla da América Latina, se eu não me engano, né? Tô falando besteira, mas acho que é. Eu acho que se não for, eu falo isso no Brasil inteiro. Eu acho que Santos consegue esse equilíbrio de ser uma cidade super estruturada, urbanizada, que tem a possibilidade de você não precisar sair daqui para ir no médico ou precisar resolver uma coisa no poupa-tempo. Santos cria esse equilíbrio. É muito louco que a impressão que dá das pessoas de fora é que Santos é uma cidade turística, mas também não só né? As pessoas acham que aqui a gente vive só de temporada e tal, né? Sendo que a cidade funciona como se fosse uma capital o ano inteiro. É uma cidade grande num lugar meio pequeno, assim, né? O polo cultural aqui é muito forte também, a gente tem bastante show, bastante evento que, sei lá, mexe com todo tipo de coisa, então galera do skate, galera da arte, muita coisa assim, Santos está envolvido e buscando cada vez mais agregar para a cidade para consequentemente crescer, né? O pãozinho de caralho é a coisa que a gente mais sente falta. O espaço da cidade, assim, eu sinto muita falta da hora quando a gente tá viajando. Eu sinto que eu cheguei em casa, quando a gente sai do aeroporto, entra na van, estaciona no ponto de encontro, aí pra passar de volta pra casa, passa pela orla aqui, vê a ciclovia, vê a praia e fala, cheguei, esse aqui é o meu lugar. As coisas ficam menos caóticas quando a gente volta, né? Mas é isso, acho que tem muita coisa que toda vez que a gente sai, a gente sente falta. É inevitável dizer que não tem um pouquinho de Santos em cada música, né? Eu lembro que a época que a gente ia muito fazer os ensaios no Gonzaga e enfim, para montar disco e fazer a coisa toda, eu sempre vinha de bicicleta pela ciclovia até o estúdio. Esse ambiente de descompressão, de estar de bicicleta na praia, né, com a cabeça vazia, só pensando naquilo que eu estou escutando, por exemplo, ajuda muito a se concentrar naquilo que a gente está fazendo naquele momento. Então tem um pouco da Praia de Santos na música, tem um pouco da ciclovia na música, mas o ambiente ele com certeza predomina muito nas músicas, assim, não tem como afastar uma coisa da outra, assim, com certeza absoluta. Quando a gente vem tocar aqui, a gente vê esses rostos conhecidos, né, no meio da galera, então eu falo, cara, você é um fã, eu sei que você foi no nosso terceiro show, você é meu primo, você é meu amigo de colégio, e a gente tem essa familiaridade com a galera que compõe
o nosso público. Os shows em Santos são todos festas, assim. Essa sensação de estar em casa, tomar banho em casa, ir pro show de carro, sabe? Essas coisas que a gente não faz no resto do Brasil. A gente tá sempre num hotel X. Pra mim é sempre uma celebração tocar em Santos, sabe? Quando a gente vê aquela datinha ali no meio de um monte de data pelo Brasil, tu fala, pô, aqui eu sei que vai ser em casa, vai ter família, vai ter gente que foi no nosso show mais de 30 vezes já. A gente vê o mesmo rostinho que tava lá em 2013. Isso é muito louco, né? Em resumo, é sempre um show muito especial, na verdade. Uma coisa que eu tenho a sensação também é que talvez há 15 anos atrás, quando a gente estava fazendo os primeiros shows, parecia que existia uma ideia de que tinha que sair de Santos para fazer determinadas coisas. E assim, passado o tempo, hoje eu acho que o cenário é muito diferente. Eu acho que existe a possibilidade de viver enquanto um criativo em Santos, seja um músico, seja um artista plástica, seja um designer, seja um comunicador de alguma espécie. Acho que hoje os espaços culturais de Santos são muito mais plurais e diversos do que já foi durante uma época. Então a gente é o exemplo de uma banda que está sempre viajando o Brasil e o nosso ponto de saída é daqui. Então se algum dia já teve essa ideia de que você precisava sair de Santos para viver de cultura, viver de arte, eu acho que hoje, por mais que continue sendo um mercado super difícil, disputado, acho que hoje isso não é mais verdade. Acho que dá para ser artista, dá para fazer cultura e morar nessa terrinha bonita. Não existe nada melhor do que morar em Santos, assim, e de fato, eu cheguei a morar em São Paulo também, 1 ano e pouco, eu falei, cara, é Santos pra sempre, assim, porque os hábitos de Santos são muito bons, né, cara, de poder sair 5 minutos antes, chegar no teu compromisso sem BO, sem problema. Então a gente sempre que pergunta, sempre, meu, se tu quer morar bem, vai pra lá também. Tipo, lá tem qualidade de vida. É a melhor cidade do mundo, não é nem do país, é do mundo. Mas é bom demais mesmo, a qualidade de vida aqui é muito saudável, né? Quando a gente tá viajando e conhece vários lugares diferentes, a gente consegue reparar na diferença que as pessoas têm a respeito da vida, de acordo com o lugar que elas moram, né? E aqui a gente sabe que o sentimento da pessoa sobre qualidade de vida, longevidade, saúde, bem-estar, ele é presente o tempo todo, assim, sabe? E isso é muito evidente quando a gente sai para viajar e quando a gente volta para Santos, a gente consegue fazer esse balanço com muita clareza, assim, sabe?